Olá, o programa Questão de Ordem está de volta e o nosso tema de hoje é PEC dos idosos. Temos o prazer de receber aqui a vereadora Rose Gaspar, primeira secretária aqui da Câmara de Jacareí e é do Partido dos Trabalhadores e também do Partido dos Trabalhadores, sendo que da Câmara de Taubaté, o vereador Salvador Soares. E o nosso tema de hoje, falando sobre a PEC dos idosos, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a PEC. Eu pergunto ao senhor, vereador, como é que nasceu essa sua preocupação, essa sua atenção para esse assunto tão importante? Bem, minha formação é assistente social, Daniel. Minha formação é assistente social e sempre tive assim, um olhar muito cuidadoso com essa questão do dia a dia da população, né? E aí, quando nós estávamos estudando recentemente dados do IBGE, me chamou a atenção, né? Essa informação que a taxa de natalidade está reduzindo drasticamente, né? Famílias que eram compostas com 10, 11, 12, você não percebe mais, principalmente na nossa região sul e sudeste. Daí, com isso, foi se observando que, no passar do tempo, sumiram muitas pessoas no Brasil, porque o IBGE ele estimava que iria nascer uma população. Em 2010, o IBGE, não me fugiu o número agora, próximo de 10 milhões, esse número não está correto, mas fazendo uma simulação, sumiram essas pessoas porque não nasceram, né? E não nascer, o que ocorreu? Deixou de produzir. Então, e aí com isso você tem então uma população grande, né? Com o número de filhos reduzido, passou-se a formar núcleos familiares compostos por 2 por 1, né? Normalmente os casais têm um filho, 2 filhos, e aí com isso você reduziu então o número de pessoas entrando no mercado de trabalho, entrando na economia. Com isso você tem uma grande massa de população envelhecendo e essa população vai culminar que em 2060 35%, 32% dessa população será idosa. E nós teremos aproximadamente de 18% dessa população entre crianças e jovem e adolescente. Então você tem um número muito alto entrando aí para o mercado de trabalho e suprindo também essa mão de obra. Sendo assim, nós percebemos que não tem nenhuma política que atenda essa população idosa, então nós começamos a pensar, imaginar uma forma como que o Estado deveria dar suporte, porque na verdade eu entendo que não é justo, né? Eu já disse isso aqui anteriormente, não é justo você que constrói a riqueza do país, chega no final da sua velhice, você não morra nem com dignidade, né? E isso a gente percebe principalmente quando se trata da saúde. Então, do transporte, da mobilidade, você tem aqui na região nossa do Vale do Paraíba, as cidades, elas são cidades históricas, cidades antigas, as calçadas são desniveladas, né? Você não tem como conseguir fazer com que as pessoas possam se transportar de um lado para o outro sem obstáculos. Então, pensando nisso, nós discutimos com nossa assessoria possibilidades para que nós pudéssemos, então, criar leis para que pudesse, então, atender essa população. E aí foi, então, o embrião, o qual nós ainda está em fase embrionária, né? Porque, na verdade, na política é isso, né? Quando nós transformamos ela numa PEC, essa PEC, né, que é um projeto de emenda à Constituição, vai para o Senado. Lá no Senado, os 88 senadores e os 513 deputados vão debater essa PEC, vão pôr emenda, vão tirar coisas, vão acrescentar leis, e aí vai se elaborar essa PEC, vai se elaborar essa emenda à Constituição para que possa valer. Para o pessoal poder entender um pouquinho o que seria uma emenda. Sim. Bem, na verdade você que está nos assistindo, você deve ter aí na sua casa ou acesso aí à internet. Procure o artigo 230 da Constituição. Ali você vai achar o artigo 230. Achou o artigo 230? Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos criando 3 parágrafos para incluir no artigo 230. Esse seria a emenda. Então, esses 3 parágrafos que nós estamos sugerindo, que é o primeiro, é a definição do orçamento, de um percentual orçamentário da receita da União, do Estado e do município, para incluir ali. O segundo parágrafo, que essa lei ela vai ser revista a cada 5 anos. Porque a cada 5 anos, por quê? Segundo a taxa de natalidade, a taxa de envelhecimento, a cada 5 anos é um período ideal para você reavaliar se 2,71% pode ser aumentado ou não. A ideia é, a cada 5 anos, esse 2,71 ser aumentado de acordo com o aumento da taxa de envelhecimento ou a taxa de redução da natalidade. E o terceiro é que fala que o artigo passa a vigorar assim que ele for aprovado. Maravilha, já perguntou a vereadora Rose Gaspar
como é que recebeu também esse estudo, essa proposta de trabalhar, né, em atenção, uma atenção maior para os idosos. E como é que a senhora vê também os trabalhos realizados aqui na nossa cidade com relação aos idosos hoje? Nós temos um número até considerável de idosos, a gente vê passeando nas praças, né? Muitos idosos ainda na ativa também, né? Como é que a senhora vê também a situação do idoso também aqui na nossa cidade? Na realidade, nós somos uma república nova. Nós temos 30 e poucos anos só de um país redemocratizado e a gente tem assuntos que vão aparecendo e que você tem que discutir. Por isso que a gente estava falando da democratização da discussão com toda a sociedade. Na realidade, nós ainda somos novos, né? Um país novo, com o fim da ditadura, nós estamos nos reconstruindo ainda. Daí algumas pessoas, eu já ouvi de uma pessoa, graças a Deus foi só uma, dizer o seguinte: agora vocês querem 2,71 para idoso. Daqui a pouco vocês vão querer 2,71 para criança, 2,71 para mulheres, 2,71 para mulheres negras, que não sei o quê. Esta é a nossa realidade, a nossa cultura está mudando, nós temos que discutir todos esses assuntos. É uma sociedade que ela está mudando a todo instante, o mundo está mudando. Quem diria, Daniel, que há 30 anos nós tínhamos o fax, né? A gente passava fax. Há 30 anos também era o telex. Eu era bancária, telex. Gente, 30 anos é um período muito pequeno, nós estamos no mundo da internet. Você, telespectador, que acessa a TV Câmara, que acessa a nossa internet para ver a sessão de Câmara, sabe o quanto muda. É isso mesmo, a PEC é exatamente para isso, para a gente mudar aquilo que está defasado. Na cidade de Jacareí, queria aproveitar e mandar um abraço para o novo cidadão jacariense, o Fred, né, o Frederico Ponchon, que é presidente do idoso. Olha que engraçado, Salvador. Ele tem menos de 40 anos e é o presidente do Conselho Municipal do Idoso. E o Fred é uma pessoa que trabalha muito com essa comunidade idosa, que trabalha bem com a questão asilada, com os asilos. Então, e é um menino ainda. E por que o menino está tomando conta, é o presidente do Conselho Municipal? Porque ele se interessou pela causa. É isso, nós queremos que a juventude diga qual é a importância do idoso para ela, qual é a importância do idoso para a sociedade. Então, em Jacareí, a gente tem algumas atividades, como a Casa Viva a Vida, que será reformada, vai ter uma quadra agora, temos atividades na Secretaria de Esporte para os idosos, mas é aquilo, nós temos alguns serviços. O que nós queremos é mudar em todo o país a política pública para o idoso. Mas eu acho que o Salvador tem um pouco mais de experiência que eu nesse assunto. Mas tem uma coisa que nós temos que discutir, que não cabe só ao poder público. Eu conheço muitas famílias, você conhece, Daniel, você conhece, Salvador, você, telespectador, conhece. As famílias não estão cuidando dos seus idosos. Não tem responsabilidade com aquele que te criou. Você vai nos asilos, tem idosos que estão lá há 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sem uma visita de um filho, de um parente. Então, nós temos que cobrar também daquele que é corresponsável, porque se o pai é responsável pelo seu filho, o filho também se torna responsável pelo seu pai quando ele não tem, pela sua mãe, quando ele não tem mais condições de sobreviver sozinho. Então essa responsabilidade, nós não temos isso enraizado na nossa cultura. É isso que nós precisamos discutir com todo mundo, né? Porque a responsabilidade não é só do poder público, mas de todos nós, da sociedade. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos idosos. Tratar bem, com carinho, com amor. Eu não tenho amor ou não tenho carinho. Tratar com dignidade. Dar vida digna para aquele que construiu esse país. É a minha opinião. Maravilha. Bom, baseado nisso, parece também que essa ideia, essa proposta já está tomando proporções até mais consistentes também. O senhor recebeu um convite, né, da Comissão de Direitos Humanos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho que convite foi esse e qual será a sua participação nessa reunião. Daniel, até voltando um pouquinho da questão que a Rose abordou, é interessante nós lembrarmos que o Estado, ele serve, para que serve o Estado? A cidade, para que serve?
ela serve para o ser humano, para o cidadão conviver nela, né? E aí você pega a criança, o adolescente e o jovem hoje, você tem vários programas educacionais. Estou virando idoso também, viu, Rosa? Na minha época, nós já estamos, na minha época, eu não tinha tanta facilidade para você estudar. Curso profissionalizante, curso técnico, faculdade, você não tinha tanto recurso financeiro, você tinha que se desdobrar, né? A questão da saúde evoluiu muito, né? E para quem que serve a saúde e a educação? Serve para as pessoas que vivem na cidade, que vão atrás dessas políticas de educação e de saúde, né? E para que vai servir a PEC do idoso, né? A PEC do idoso, ela vai servir justamente para o cidadão ainda, ela continua servindo para o cidadão, não serve para um outro ser, né? É para as pessoas. O dinheiro público, ele tem que servir ao cidadão, às pessoas. Então nós estamos falando de dinheiro público que vai sair, né? Do orçamento da União, ou do Estado, ou do município, e vai atender quem, né? Porque hoje o que nós percebemos é que as políticas existentes que atendem aos idosos são políticas de caridade, política de assistência, de pessoa que coloca a mão no bolso, tira e fala, olha, eu vou doar tal coisa para um asilo. Mas nós entendemos que isso não é justo. Isso quem tem que bancar é o Estado. Porque, na verdade, se você construiu a sua riqueza do país, você, no final da sua vida, você tem que o Estado, esse mesmo Estado que você sustentou durante 65 anos, ele tem que te dar dignidade na sua velhice. É isso que nós estamos defendendo. Então, sendo assim que nós apresentamos essa proposta, recebemos o convite do Senado, né, que nós apresentamos a proposta para o senador Paulo Paim, e aí ele nos convidou, através da Comissão dos Direitos Humanos de Brasília, nos convidou para que nós fôssemos lá defender essa proposta, porque eles entendem que é importante e eles também querem nos ouvir. Porque a partir desses dados, né, que são consistentes, que a partir dessa teoria de que a cidade ela só existe em função do ser humano, né, não é porque ele é branco, preto, japonês, idoso ou criança, ele tem que servir como um todo, né? Então, independente da cor, raça, credo, religião, você tem que ter o Estado, ele tem que estar a seu serviço. Por que ele tem que estar a seu serviço? Porque você construiu a riqueza do país, né? E depois o Estado não te dá o suporte, né? Então, sendo assim, para isso que serve. E aí o Senado nos convidou para participarmos dessa audiência pública, o qual nós vamos fazer a defesa dessa PEC, dessa proposta, e dialogando dessa maneira. Entendemos que é digno, é de direito, é um dever nosso do Estado cobrar-nos hoje, porque amanhã seremos nós que estaremos lá, né? Espero, né? Inclusive, eu falo isso com muita tranquilidade, né? Porque às vezes as pessoas ouvem e falam, nossa, mas está falando coisa de velho, né? Ou coisa para velho. Não é coisa para velho, é coisa para a sociedade, o qual tem o nascer, crescer, envelhecer e morrer. Nós estamos cuidando disso. Que hoje você nasce, você tem creche, depois você tem berçário, você tem escola, 1º grau, 2º grau, tem 3º grau, tem até pós-graduação, doutorado, o governo paga para você. Se você adoecer, precariamente, você tem um atendimento. Agora, se você envelhecer, não. Se você envelhecer, você vai ficar à mercê da caridade existente no seu município, na sua cidade ou nas condições financeiras que a sua família possa te oferecer. Se a sua família não pode te oferecer nada, você vai morrer à míngua. Então é o seguinte, eu até brinquei outro dia na Câmara, né, de Taubaté, eu falei, vereador, você vai morrer com dignidade, né, vai morrer com alegria. E é verdade, porque imagina só você morrer ao relento, desprotegido. Então nós estamos querendo aqui dar um final de vida digno para aquele que construiu o país, construiu a nação e que construiu a cidade, que é o principal objetivo de nós vivermos em sociedade. Maravilha. Baseado nisso, eu já pergunto, na sua visão hoje, quais são as necessidades do dia a dia mesmo que o idoso mais precisa, mais necessita na sua visão? Bem, eu percebo, Daniel, assim, o que ocorre nas cidades, você tem... falta um pouco mais, né? Eu acho que já percebi isso em São José, Jacareí já tem um pouco também, casas de referência do idoso, né? Locais onde você vai, você pode ter centros de convivência para a terceira idade. Não aquele centro de convivência que você vai aquela coisa mecânica, vai lá para... Não, é uma coisa que você vai, seja prazerosa, você possa antecipar de repente uma doença cardíaca, uma pressão alta. Não só isso, tem lazer, tem a cultura. Sabe a escola? Hoje eu estou com medo ainda de falar isso, mas eu vou falar aqui para você. A escola de hoje, que é bancada com os 25% da educação, ela vai se transformar no centro de referência do idoso. O idoso, ele vai ter que voltar para a escola. O espaço hoje onde é uma escola, ele vai ter que se transformar no centro de convivência de idoso. E é ali que você vai ter que ter atividades culturais, teatrais, de descontração. Outro dia eu estava no pesqueiro com uns amigos e nós estávamos falando justamente sobre essa PEC. Ele falou, Salvador, imagina só que bacana se o governo bancasse lugares desses
É um pesqueiro, imagina você estando no pesqueiro, com os amigos, conversando, mesa de bilhar, pessoas jogando dominó, baralho, é isso. Né? Nós temos que dar dignidade para a pessoa que construiu a riqueza. Nós estamos falando de utopia aqui, nós estamos falando de uma coisa que é digno dar para aquele que construiu a riqueza desse país. E a educação hoje, aqui na nossa região sul e sudeste, no sudeste principalmente, nós temos muito dinheiro. Nós temos que discutir como se gasta esse dinheiro da educação. Porque 25% de verba para a educação, e nós vamos aumentar mais ainda, estamos pedindo 10% do pré-sal para a educação. Eu acredito que vai chegar um momento que esse dinheiro vai ter que parar de ir para a educação e investir especificamente na política do idoso. E nós vamos ver depois no slide, que você vê na pizza lá do gráfico, a quantidade de idosos que vai surgir da noite para o dia aí nos próximos anos. Bom, já a gente vê esse slide, porque nós estamos aqui no programa Questão de Ordem, falando hoje sobre a PEC dos idosos, recebendo a vereadora Rose Gaspar, do PT, e também o vereador Salvador Soares, também do PT, de Taubaté, para discutir sobre a PEC dos idosos. Vamos fazer mais uma pausa para o intervalo, mas voltamos com o terceiro e último bloco do Questão de Ordem de hoje.